Afinal, o que é que define a ciência? O que faz dela ciência? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nas suas credenciais, explorando essa relação que é bem tensa e fascinante entre a verdade e o erro. Para começar, vamos partir de uma ideia bem radical, a de Descartes. Para ele, o caminho para encontrar a verdade era duvidar de tudo. A proposta era essa: rejeitar qualquer coisa, por menor que fosse a dúvida, e ver o que sobrava. Era uma busca pela certeza absoluta. Séculos depois, e um contraste bem direto, Karl Popper chega com uma visão completamente diferente. Ele basicamente diz que o conhecimento absoluto é inatingível. O que a gente tem, na verdade, são conjecturas, palpites bem fundamentados sobre como o mundo funciona. A nossa jornada aqui vai ter 5 etapas. A gente começa desconstruindo aquele mito de cientista. Depois, vamos buscar o que de fato define a ciência e questionar a ideia de verificação. Em seguida, a gente explora o conceito poderoso da falsificação e, por fim, tira umas lições bem importantes da incerteza. Vamos lá, então. Primeiro ponto: o mito do cientista racional. A gente vai colocar lado a lado a imagem popular, idealizada, e a realidade, que é muito mais humana, por trás das grandes descobertas. Por muito tempo, existiu um sonho. Nietzsche até descreveu isso. O sonho de uma nova espécie de pessoa, totalmente fria, racional, livre de crenças e superstições. A ideia era que a ciência seria o auge da civilização, um tipo de pensamento purificado das paixões humanas. E olha, essa ideia foi reforçada por grandes pensadores. Para Kant, as paixões eram como doenças da razão. Comte via a ciência como o estágio final do pensamento, onde a imaginação finalmente é controlada. Freud a via como um ajuste à realidade, um abandono das fantasias. E no marxismo, a ciência era o que superaria a ideologia. Percebe? Todos apontavam para essa mesma imagem de uma ciência asséptica. Essa ideia se tornou tão forte que virou quase uma instituição. Dá uma olhada nesse mural no MIT, uma das maiores escolas de engenharia do mundo. Ele mostra a ciência como uma deusa e o cientista como seu sacerdote, com o poder de separar o bem do mal. É uma imagem de muito poder e talvez de uma certa arrogância. Mas a realidade é bem outra. O que os especialistas chamam de contexto da descoberta é justamente o oposto desse ideal. É um caldeirão fervendo, cheio de emoções, intuições, sonhos, fatores superpessoais. As teorias científicas, no fundo, nascem do mesmo lugar que os poemas e as sinfonias, não de uma lógica pura. O cientista que inova de verdade raramente começa com um caminhão de evidências. Pelo contrário, muitas vezes ele está sozinho, só com uma visão, uma intuição. Pensa no Cristóvão Colombo, que queria chegar às Índias navegando na direção oposta. O cientista aposta numa promessa, muitas vezes contra todo o peso da tradição e das provas que já existem. Bom, isso tudo nos leva para a nossa segunda parte. Se a ciência não nasce da pura razão, o que então separa o discurso científico de outros tipos de discurso, como a poesia ou a política? A pergunta central, então, é essa: qual é a marca registrada da ciência? Se a origem das ideias é tão humana, tão caótica, o que é que a torna realmente diferente? Esse é o famoso problema da demarcação. É a busca por um critério claro, para a gente conseguir traçar uma linha e dizer o que é ciência e o que são outras formas de expressão e conhecimento. E a resposta é, até que surpreendentemente simples. A intenção declarada do discurso científico é produzir conhecimento. É um discurso que se define pela sua relação com o mundo lá fora, uma relação que é guiada pela busca da verdade. O contraste com outras formas de discurso é gritante. Elas não têm essa obrigação. Como diz o poeta Archibald MacLeish, um poema não deve significar, ele deve ser. Ele é a coisa em si. Não faz o menor sentido perguntar se a Nona Sinfonia é verdadeira ou falsa. A verdade nesse contexto é simplesmente irrelevante. Então, o ponto crucial é este. A gente precisa distinguir dois contextos. O da descoberta, que é esse nascimento caótico, sem método, da teoria, movido pela criatividade. E o da justificação, que é onde um método entra. É aqui que um discurso é testado para ver se ele realmente nos traz algum conhecimento sobre a realidade. Vamos então para a terceira parte e ver como esse teste funciona, começando pela ilusão da verificação. Por que aquela ideia intuitiva de provar uma teoria é, na verdade, impossível?
A primeira proposta, que foi defendida por pensadores como Schlick e Weismann, parecia bem lógica. O que dá sentido a uma declaração científica é a gente poder verificar ela de forma conclusiva. Se não pode ser provada como verdadeira, então não tem sentido científico. Qual o problema com isso? Bom, a história da ciência é um grande cemitério de teorias que um dia foram verificadas. O Sol girando em torno da Terra, a química do flogístico, a existência do éter, tudo isso já foi verdade científica na sua época, até se provar falso. A verificação conclusiva se mostrou uma ilusão. E isso nos traz direto para a quarta sessão com a solução proposta por Karl Popper, o surpreendente poder da falsificação. A lógica de Popper vira tudo de cabeça para baixo. Primeiro, a origem de uma teoria não garante nada. Segundo, a gente nunca pode provar que uma teoria é verdadeira, de forma definitiva. E aí vem o ponto crucial, o terceiro. A verdadeira credencial científica de uma teoria é a sua capacidade de ser falsificada, ou seja, de ser provada errada pela experiência. Pensa num teste de paternidade. Um resultado positivo só diz que a pessoa pode ser o pai. Não é 100% conclusivo. Mas um resultado negativo é definitivo. A pessoa não é o pai. Com as teorias é a mesma coisa. Uma confirmação é sempre um talvez. Uma falsificação é um não definitivo. A gente só pode ter certeza sobre o que está errado. Imagina um cientista como alguém explorando um labirinto. Encontrar um beco sem saída é um conhecimento valioso e definitivo. Dá para botar um sinal vermelho ali e nunca mais perder tempo naquele caminho. Já um caminho livre é só uma promessa. Ele pode muito bem terminar num beco sem saída logo na próxima curva. O conhecimento do erro é sólido. Vamos então para a nossa última sessão, para ver as consequências profundas desse modo de pensar. Vamos falar sobre as lições da incerteza. Daqui a gente tira duas conclusões fundamentais. A primeira é quase um dever ético. O cientista deveria buscar as contraprovas, lutar contra a própria teoria, porque é no erro que se encontra o caminho para um novo conhecimento. E a segunda é uma lição de humildade. Se nenhuma teoria pode ser provada verdadeira, então ninguém pode se declarar o dono da verdade. E isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. A ciência vista por essa ótica não é uma máquina de produzir certezas, mas sim a mais poderosa ferramenta que a gente tem para desmantelá-las. Porque, como a história nos mostra, a certeza absoluta tem consequências perigosas. As certezas, como diz a citação, andam sempre de mãos dadas com as fogueiras.